Capítulo 12. Natal no Carmelo. Senhor, encantaste-me de desejo por vós, seduziste-me com vosso divino amor. Consumi meus pecados com chamas espirituais, fazei-me digno de ser preenchido com vossa doçura, para que vos glorifique, bom Senhor, nas vossas duas vindas. São João Crisóstomo. Todas as noviças estavam agora usando o hábito. Que diferente seria este Natal, pensou a irmã Teresa Margarida, recordando as confusas lembranças do ano anterior, quando ainda em recuperação da operação no joelho, esteve prestes a regressar ao mundo, com medo de que a comunidade não a considerasse apta e se recusasse a admiti-la novamente. O ano do seu noviciado estava se esgotando rapidamente e, no início do novo ano, deveria se apresentar mais uma vez diante da comunidade para pedir o consentimento para a sua profissão. O primeiro Natal na vida religiosa é algo que nunca se esquece completamente, uma memória que a monotonia dos anos não pode apagar ou ofuscar. Muitas vezes causa um sentimento de apreensão à medida que se aproxima. A noviça se pergunta se a lembrança de outras festas, dos parentes e amigos que abandonou, fará com que essa festa familiar, essencialmente íntima, pareça austera em comparação com a liberdade e a alegria dos outros anos. Como a atmosfera de encanto poderia ser reproduzida naquele ambiente novo e aparentemente restritivo? Essas ondas ocasionais de saudade reuniram todas as suas forças, transformando-se em uma onda de nostalgia, empurrando tudo à sua frente. Na sexta-feira, na sexta era do mundo, quando o mundo inteiro estava em paz, Jesus Cristo, Deus, eterno e Filho do Pai eterno, decidiu santificar o mundo pela sua vinda graciosa, sendo concebido do Espírito Santo, e 9 meses depois de sua concepção, tendo se tornado homem, nasceu em Belém de Judá da Virgem Maria. Durante a prima, na manhã da véspera de Natal, ajoelhada com a comunidade no coro, o rosto curvado ao chão em humilde adoração ao solene anúncio da Natividade, Teresa Margarida sabia que pela primeira vez estava realmente em casa. Sabia que estava no seio de sua própria família, da qual agora era membro por toda a eternidade, e que em família celebraria este ano o aniversário do nascimento de Cristo. Entre as mensagens recebidas por Teresa Margarida naquele Natal de 1765, a que mais agradou foi uma carta datada de 30 de novembro, de Francisco Xavier, seu querido concetinho, ainda no colégio Cicognini, contando-lhe sobre a decisão de Cecília de permanecer em Santa Apolônia e tomar o hábito beneditino como membro da comunidade. Graças a Nosso Senhor, que também escolheu para sua esposa. E rogo a Ele também que me guie sobre minha própria vocação, pois ainda espero uma resposta à minha pergunta. Senhor, o que queres que eu faça? Ela mesma enviou uma pequena nota a Cecília anexada a uma carta a um de seus ex-professores de Santa Apolônia, pedindo suas orações para que eu possa cumprir de todas as maneiras tudo o que Deus me pede. Este é meu único desejo. Estou muito bem, graças à sua misericórdia. Continuo com excelente saúde e bom espírito. Durante o dia, ela se ocupou com as companheiras erguendo um presépio no noviciado, enfeitando-o com ramo de teixo, aberto, azevinho e era, finalmente, com mãos amorosas, colocou a pequena figura de cera do bebê no berço de palha preparado para ele. É muito cedo, gritou a irmã Maria Vitória em protesto. Ele nasce hoje à noite. Teresa Margarida ergueu os olhos, a testa franzida de perplexidade. Mas estaremos no coral à meia-noite. Mesmo assim, você não pode colocá-lo antes, concordou a irmã Teresa de Jesus crucificado. Já sei, subitamente Teresa Margarida bateu palmas e correu até o armário onde guardava a roupa de cama. As outras noviças a observaram enquanto ela voltava com um belo véu de sacristia com bordas rendadas que ela pendurou com cuidado e ternura sobre a figura adormecida no berço. Aqui está, depois das laudes, quando viermos cantar nossas canções de boas-vindas, a primeira que chegar poderá acender as velas e nossa mestra revelará o Salvador recém-nascido. A noite estava escura e silenciosa. As estrelas brilhavam friamente em o céu gelado.
Nesta noite não houve grande silêncio, mas como a maioria das freiras mais velhas precisava de um pouco de descanso para se preparar para os ofícios da meia-noite, Madre Teresa Maria havia proferido às noviças um breve, mas emocionante exortação sobre a caridade, salientando que a consideração pelas necessidades dos outros nunca deveria ser deixada de lado, sobretudo em momento de festa ou de muito entusiasmo. Por fim, elas foram dispensadas com uma ordem estrita de que não deveria haver conversa ou canto fora dos limites do noviciado, onde elas poderiam se divertir sem incomodar as que estavam em suas celas. Junto a Teresa Margarida, as noviças conversavam alegres e animadas, pois, embora por natureza ela fosse séria e inclinada, quando sozinha, a mergulhar em recolhimento meditativo, era, no entanto, alegre e muitas vezes companheira muito divertida. Nos recreios, ela sempre se dedicava a alegrar as outras, fazendo rimas e versos de improviso, brincando e fazendo-as rir de sua mímica, de modo que, como ela mesma admitiu, as irmãs se divertiam comigo e declaravam que eu era o bobo da corte. No entanto, nesta noite ela sentiu um desejo irresistível de solidão. Depois de algum tempo, ela se desculpou, escapuliu silenciosamente de suas companheiras, esgueirou-se silenciosamente pelos corredores iluminados e enfeitados com alegres coroas de azevinho e graciosos rastros de era. Entrando no coro silencioso, viu que não havia mais ninguém e foi direto para a grade aberta, ajoelhando-se em seu canto favorito, onde, escondida nas sombras, podia observar o sacrário, sem ser observada por ninguém que estivesse do lado de fora da capela. Mas a esta hora estava deserto. A quietude daquela noite silenciosa e santa a envolveu como um manto, e ela abriu o coração e a alma para a alegre expectativa da comemoração vindoura, enquanto tentava com seu amor e gratidão preparar dentro de si um berço macio no qual logo acolheria seu Deus, que se tornaria homem na pobreza e no desconforto por amor a ela. Então se ajoelhou sem se importar com o frio, imersa em oração e alheia às outras figuras que entravam e saíam de vez em quando. Eram quase 10h30 quando o repentino toque do sino a trouxe de volta ao seu entorno como um sobressalto. Levantando-se apressadamente, deixou o coro, percorrendo as fileiras das irmãs, a maioria já reunida no antecoro, vestindo seus mantos e esperando a convocação para se deslocar em procissão para as matinas. Rapidamente, Teresa Margarida vestiu um manto branco e tomou seu lugar com as outras noviças à frente da procissão, quando o sino começou a tilintar de novo, e Maria Madalena deu sinal para que entrasse no coro novamente, agora resplandecente de luz. Cristo nasceu, venham, vamos adorá-lo. O anúncio foi feito e as vozes altas e sem pressa retomaram a antífona e o ritmo lento e uniforme dos salmos. À medida que as matinas avançavam, apesar das pesadas cortinas fechadas sobre a grade, suaves movimentos regulares da capela do coro do outro lado indicavam que ela estava ficando gradualmente cheia de fiéis para a missa da meia-noite. Finalmente, a última nota jubilosa do Te Deum cessou. Em vós espero, meu Deus, não serei confundida eternamente, fundindo-se com os tons suaves do grande sino que repicava para o início do santo sacrifício. O padre aproximou-se do altar e o coro entrou as palavras do introito. Dominus dixi ad me filius meus és tu. E ajoelhando-se em torno da grade em ângulo reto com o altar, a oração de todos era em espírito, senão em palavras reais, aquelas de Santo Ambrósio. No presépio de nossos corações recebamos Jesus Cristo, para que somente Ele descanse e durma ali. As últimas palavras da antífona final e da oração mal haviam sido pronunciadas quando o coro começou a se movimentar. As mantras foram rapidamente postas de lado e todas se aproximaram do presépio, reunindo-se junto à priora, diante da imagem da criança, agora dormindo pacificamente em seu berço de feno, onde, sem ser notada, fora gentilmente colocada no final da missa. Mais uma vez a casa ressoou com
palavras de amor e boas-vindas, desta vez na língua materna, enquanto todas cantavam saudações ao recém-nascido príncipe da paz. Vinde a manjedoura, crianças, vinde ao rei das crianças. Cantai, cantai cânticos de anjos, cantai estrelas da manhã em Belém. Quase arrebatada pelas torrentes de doçura e devoção que a rodeavam, inspiradas pelo presépio, Teresa Margarida tinha a impressão de que as próprias estrelas cintilavam quando retomavam o refrão: aqui estamos e brilhamos alegres para o nosso Criador. É Ele o nosso Deus, com Ele nenhum outro se compara. Assim que puderam, as noviças levaram Madriana Maria para ver o berço. Madre Teresa Maria tinha saído depois da missa e já havia se recolhido, e por isso Teresa Margarida chamou a mestra para presidir a cerimônia da apresentação do menino Jesus. Irmã Maria Vitória disparou à frente e, quando entraram, o recinto estava escuro, exceto pelos pontos de luz das velas oscilando sobre o berço. Enquanto tiravam o véu, as noviças mais uma vez começaram a cantarolar. Pronto, disse Madre Ana Maria depois de ter admirado o trabalho delas. Vejam se essas velas estão todas seguras e depois dirijam-se ao refeitório, tomem uma bebida quente e vão para a cama o mais rápido possível. Mas ninguém queria encerrar aquela noite santa que só acontece uma vez por ano. Por fim, porém, prevaleceu a prudência e com relutância todas saíram do presépio, dispersando-se pelas celas, enquanto as luzes piscantes e as imagens dos pastores fiéis e imóveis permaneciam para vigiar o bebê e sua mãe. A festa dos Santos Inocentes é especialmente dedicada ao noviciado. A noviça mais velha substitui a mestra e durante o dia cumpre seus deveres exortando suas companheiras, propondo vários jogos piedosos e esforçando-se por reacender nelas novo zelo e ardor pela perfeição. Naquele ano foi a irmã Teresa Margarida quem coube este ofício, provavelmente porque a irmã Teresa de Jesus Crucificado, que era a noviça mais velha, recusou esta honra um tanto duvidosa. Neste dia, as noviças assumem muitos dos ofícios da casa e uma batalha no coro como subpriora, muitas vezes com resultados desastrosos. Outra deve fazer uma conferência para a comunidade, mas este privilégio é geralmente recusado com firmeza. Não, porém, por Teresa Margarida. Realmente a afligia que em uma festa tão gloriosa as irmãs não tivessem um pregador para se dirigir a elas com palavras que inflamassem seu fervor e gratidão a Deus pelo dom de seu amor encarnado. Ela decidiu que recorreria ao privilégio dos santos inocentes e falaria com suas irmãs sobre o amor e a humildade de Deus. Ela ficou ao lado do berço, o rosto brilhando com seu próprio amor e alegria, e falou com simplicidade e sem afetação, com uma intensidade de fervor e expressões de sentimentos tão elevados que as filhas de mais idade, preparadas para serem distraídas em vez de instruídas, ficaram admiradas com o surpreendente autocontrole e piedade da noviça de 18 anos. Ela simplesmente desenhou uma imagem no quadro diante de seus olhos, a jovem mãe e a criança divina, o protetor José, os anjos e os pastores, os braços de Maria que primeiro acariciaram o eterno Filho de Deus, vestiram-no com amor e o deitaram suavemente em seu pobre berço. Quão mesquinho o exterior, quão glorioso o interior, um estábulo ou uma caverna, o que importava quando Deus, homem, recebeu o amor e a adoração dos únicos dois corações na terra dignos ou capazes de fazê-lo. Ele estaria em circunstâncias muito mais pobres interiormente se estivesse cercado por criados prestativos em meio ao luxo e à falta de amor de um palácio, recebendo homenagens e lisonjas de uma corte temporal. Jesus nasceu em um estábulo em pobreza e desconforto. Durante sua vida pública não tinha onde descansar a cabeça. É isso que pede a todos os que querem ser suas verdadeiras esposas, cuja vida deve ser um sacrifício de amor. Se queres ser perfeito, vai vender. Vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E venha, siga-me desde a pobreza e humildade de Belém, passando pela obscuridade e trabalho de Nazaré, até o completo sacrifício no Calvário.
do Calvário. Sacrifique-se como eu o fiz no altar da vontade de meu Pai. Teu sacrifício, ó amor divino, é tudo para mim. Que espetáculo de pobreza, ela concluiu. Que exemplo de sacrifício e desapego nos deu este grande Deus. As irmãs ficaram maravilhadas com o fervor da jovem. Mais tarde, Teresa Margarida confessou que obteve aquele sermão de seu irmão Francisco, cujo pagamento havia sido iluminar alguns textos para ele. Mas as palavras eram tão suas que, mesmo que usasse as ideias de Chequinho, certamente se as revestia com sua própria linguagem e metáforas. Cada vez mais ela procurava adequar-se a este espetáculo de pobreza e desapego, visto que nenhum sacrifício seu jamais poderia se aproximar do autoesvaziamento de Deus a tomar sobre si a nossa natureza humana. Como poderíamos nos humilhar o suficiente? Ela exclamou uma vez, diante de um Deus tão humilhado. Como podemos falar de humilhações quando comparamos nossa vida com as humilhações sofridas por nosso Senhor, que é Deus? Foi este exemplo supremo de obediência e regularidade e mansidão que ela sempre procurou imitar, vendo as provações da vida como pouco em troca do que Jesus havia sofrido por ela. Às vezes, quando o cansaço ou o desgosto pareciam estar além do que podiam dominar, novamente forçava o olhar para o berço, lembrando-se de que Nosso Senhor havia feito por ela, usando assim as provações ou dificuldades como alavancas para a elevação espiritual. Em vez de se preocupar consigo mesma e com seus próprios problemas, ela imediatamente levava seu coração a Deus, oferecendo este sofrimento, que é 1/1000º do vosso, e pedindo que ele o aceitasse pelas almas e pela Igreja. Tal orientação permite que a vida mais monótona frutifique em inúmeras oportunidades para dar pequenas coisas a Deus, e desde o tempo de sua investidura, Teresa Margarida decidiu aproveitá-la ao máximo. Naquela ocasião, ela havia formulado uma resolução que nos dá um vislumbre de sua mudança gradual de ênfase das penitências estritamente externas para a disciplina mais frutífera do coração e da vontade. Isto ela submeteu ao seu confessor para sua aprovação. Resolvo usar todos os meios possíveis para estar presente em todos os exercícios comunitários, sem exceção, nunca buscando qualquer despeço ou alívio do fardo da vida comum, a menos que a saúde ou a obediência ordene. Para um religioso, não há caminho mais curto ou mais seguro para a perfeição do que a regularidade no silêncio e o espírito de fé, que são precisamente os meios do próprio Jesus, de Belém ao Calvário. Este foi o caminho escolhido também por sua fiel seguidora. E nesta festa de Natal, enquanto dava os últimos retoques do seu enxoval espiritual, em preparação para sua agora iminente profissão, Teresa Margarida, firme e irrevogavelmente seguiu seu rumo por este caminho curto, mas acidentado, a guerra invisível, onde a natureza não tem lugar.